Meu Deus, o Jacques Wagner votou junto com os bolsonaristas. Gente, calma. Segura a cueca, não deixa sair pela cabeça, tá? Vamos conversar bem a sério sobre essa PEC que foi votada no Senado no dia de ontem, quarta-feira, e o que significa a PEC 8, que todo mundo agora tá falando e tá todo mundo apavorado e tal. Calma, vamos ler. Vamos começar pelo ponto básico. Vamos ler esse negócio. Então, antes de mais nada, ajuda aí, dá um like, vamos acompanhar aqui e tirar o nosso próprio juízo sobre essa medida que o Congresso Nacional está adotando. Para quem não sabe, a discussão começou já no governo Bolsonaro, basicamente, tá? Com tentativas de limitar o poder do STF, né? Uma espécie de uma guerra fria entre o judiciário e o legislativo, especialmente quando o legislativo se sente atacado, invadido por alguma decisão do judiciário, especialmente, e daí é preciso colocar nesse ponto, a questão das pautas conservadoras que o judiciário começou a julgar e, de certa forma, atacar, vamos colocar assim, as decisões do Congresso Nacional ou as não decisões do Congresso Nacional. É importante colocar também que muitos desses debates que estão surgindo é por conta de omissão do Legislativo sobre questões importantes para a sociedade brasileira. A ex-ministra Rosa Weber, antes de se aposentar do STF, colocou na fila de votação uma série de pautas extremamente importantes para a sociedade. Descriminalização do porte de maconha, questão do aborto, né, entre tantas outras. Um marco temporal, por exemplo, que inclusive foi votado e foi rejeitado. E esse foi, digamos assim, um grande gatilho para que essa história de votar a PEC começasse. Mas essa PEC é mais antiga. Ela é de 2021, tá? Ela trata especificamente sobre a questão das decisões monocráticas. Decisões tomadas por um único ministro que mudam eficácia de lei, tá? Vejam como o negócio tá circunscrito, limitado e fechadinho, tá? Então, vamos ler e daí a gente vai tirando o nosso próprio juízo, tá? Deixa eu colocar na tela para vocês aqui. Senado aprova a PEC que limita decisões individuais em tribunais. O Senado aprovou nessa quarta-feira a PEC 8/2021, que limita decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores. O texto recebeu o apoio de 52 senadores, 3 a mais que o necessário para aprovação de PEC, enquanto 18 foram contrários. O placar se repetiu nos 2 turnos de votação. Durante o debate no plenário, parte dos senadores rechaçou a ideia de que a medida seria uma retaliação à Suprema Corte, enquanto outros apontaram que ela seria uma invasão indevida nas atribuições daquele poder. A proposta de emenda constitucional ainda será analisada pela Câmara. Aí aqui tem algumas falas do autor do projeto, do relator, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Apresentado pelo senador Oriovisto Guimarães, meu Deus, Podemos do Paraná, o texto veda a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei. Decisão monocrática é aquela proferida por apenas um magistrado, em contraposição à decisão colegiada, que é tomada por um conjunto de ministros, ou de desembargadores em caso de tribunais de segunda instância. Os senadores decidiram retirar da proposta o trecho que estabelecia prazos para os pedidos de vista. Isso aqui sim eu vejo como uma invasão dos poderes, se fosse o caso. E daí tu tá mexendo realmente com questões regimentais da casa do judiciário, no caso. Então, a questão do pedido de vista, sim, seria problemático se eles deixassem, e qualquer outro tipo de invasão. Mas vamos seguir lá. O Oriovisto agradeceu a todos os senadores pelo debate democrático em torno da proposta, e em especial ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por garantir ampla discussão à matéria. Ele também elogiou o trabalho do relator Esperidião Amin. Meu Deus do céu. Quem lembra do Esperidião Amin na CPMI do golpe, né? Quem lembra aqui do nosso querido mestre Uguay, nosso antiquerido mestre Uguay, né? Na CPMI. Enfim, eu luto por essa PEC há 5 anos, o equilíbrio dos poderes voltará a esse país. Eu espero que a Câmara dos Deputados não pare, o Brasil precisa ser modificado e hoje nós fizemos isso. Meu amigo, grandes merda o que tu fez, tá? Mas vamos lá. Antes da votação, Rodrigo Pacheco disse que a medida não é uma retaliação, mas um aprimoramento ao processo legislativo. Não é resposta, não é retaliação, não é nenhum tipo de revanchismo. É a busca de um equilíbrio entre os poderes que passa pelo fato de que as decisões do Congresso Nacional, quando faz uma lei que é sancionada pelo presidente da República, ela pode ter declaração de institucionalidade, mas que o seja pelos 11 ministros,
e não por apenas um, disse. Ao ler seu parecer, Esperidião Amin foi na mesma linha. Vamos lá, palavras do mestre Hugo, aqui no cantinho para vocês. O que nós desejamos com essa proposta... Não, perdão. O que nós desejamos com essa proposta, tanto em 2019 quanto hoje, é que uma lei aprovada pelas duas casas do Congresso e sancionada pelo presidente da República, ou seja, passando por esse filtro do Legislativo e do Executivo, seja sim examinada, como é previsto a Constituição da Suprema Corte, e, eventualmente, pelos tribunais respectivos, e consertada caso haja nela algum defeito jurídico de peso, uma inconstitucionalidade, por exemplo, tá? Então assim, voltando aqui, por partes. Depois aqui da matéria tem fala de Flávio Bolsonaro, tem, enfim, toda uma coisa arada que não interessa para nós, tá? O que interessa desse debate todo aqui para essa discussão? Já começou um movimento Ibis Futebol Clube para variar, né? Aquela nossa esquerda pessimista, de que caramba, como assim o Jacques Wagner, líder do governo do Senado, votou junto com os bolsonaristas nesse projeto? Bom, vamos lá. O governo em si não tem nada a ver com esse projeto, tá? Não é um projeto do PT, não é um projeto do Executivo. Então, a bancada estava liberada para fazer o que quisesse. A maioria dos senadores do PT, ok, votou contra porque é do entendimento deles que isso não interessa, digamos assim. Agora que é uma grave inconstitucionalidade, não é. Jacques Wagner pediu ajustes à medida, pediu modificações. E essas modificações foram atendidas. Então, nós vamos dar uma olhada aqui no que os senadores do PT falaram sobre esse assunto, tá? Líder do Senado, Jacques Wagner, informou que não havia posição firmada pelo governo, mas anunciou seu voto favorável à proposta. Já o líder do PT, Fabiano Contarato, orientou o voto contrário e afirmou que a medida restringe a atuação do STF. Imagine que nós temos uma pandemia, que todos os órgãos de controle sanitário determinem lockdown, e temos um presidente, hipoteticamente, que seja negacionista e baixe um ato determinando a abertura do comércio. Isso não aconteceu, o Bolsonaro é um covarde, tá? Com essa PEC, não é mais possível o ministro decidir e determinar que aquele ato do presidente é inconstitucional, para preservar o principal bem jurídico que é a vida humana. O senador Humberto Costa considera que o momento da proposta é inoportuno. Ele ressaltou o papel exercido pelo STF na garantia da democracia e lembrou de ataques sofridos pela instituição e ministros em tempos recentes. Ainda segundo Humberto, a PEC é inócua porque o Supremo já definiu prazos para pedido de vista e análise colegiada de decisões individuais por meio de uma mudança no regimento interno. Basicamente, estão dizendo que é inoportuno ou que o STF precisa ter poderes mesmo para algumas coisas. Mas os poderes não foram cerceados. Tá? Eu acho que essa questão está superada. Por mais que eu simpatize com o Contarato, eu acho que nessa aí não faz muita diferença não. Porque o que vai acontecer? Digamos que aconteça de novo uma situação hipotética dessa de termos um Bolsonaro no poder e termos uma medida bizarra sobre revogação de lockdown ou coisa do tipo. O que vai acontecer? Os ministros vão chamar uma sessão emergencial e vão votar. O colegiado vai se reunir e vai votar. Isso não tirou o poder de decisão do STF sobre a medida. Não tirou o poder de julgar aquela medida. O que ele tirou foi a questão monocrática. E daí a gente precisa lembrar de algumas canetadas monocráticas que andaram acontecendo de uns tempos para trás, que foram muito questionadas. Vamos lembrar, por exemplo, do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que revogou com decisão monocrática o habeas corpus do Lula, quando foi concedido para ele em 2020, nem lembro mais. Tempo voa. 2018? 2018. Então, assim, eu acho que pau que bate Chico tem que bater em Francisco também. Aquela foi uma decisão monocrática. Eu entendo que não tem a ver com eficácia de lei, tá? O que tá colocando aqui tá mais limitado ainda do que essa questão do habeas, tá? Nem interferiria naquela questão do habeas do Lula. Mas é um assunto realmente delicado, gente. Sabe? Vamos ter maturidade para avaliar as coisas e não só questão de time, tá? Eu sei, tem muito bolsonarista usando esse negócio dizendo que olha que maravilha, o Jacques Wagner votou junto com a gente. É claro que eles vão fazer isso, porque na narrativa deles, eles querem criar cisâneas dentro do governo, eles querem criar divisão e querem deslocar a militância para atenção nessas bobagens. Querem tirar a atenção da militância pró-governo, da militância progressista, dos debates que realmente importam. Essa PEC aqui não faz diferença nenhuma. O STF tem condições de decidir todas as questões pertinentes a assuntos que envolvam controle constitucional no Brasil. Essa PEC não tirou poder nenhum do STF. Se ela for aprovada na Câmara, que ainda tem um debate para acontecer, ela continua não tirando poder nenhum. Se ela for revista na Câmara alterada, tem que voltar para o Senado para votar de novo, para depois ir para a sanção ao veto presidencial. Se tiver alguma coisa bizarra,
o governo vai encontrar e vai dar um veto técnico, como sempre. Então, assim, a gente tem tanta coisa para se preocupar no Brasil, sabe? Tem tanta coisa que realmente importa, tanta decisão importante para atender a população. Nós tivemos ontem, por exemplo, o mutirão do Desenrola, que é uma coisa que é para ajudar as pessoas a recuperar sua dignidade, limpar seu nome, né? E fazer, enfim, as compras que precisam para o fim de ano, ter condições de andar pela rua com a cabeça erguida, né? Tem tanta coisa legal acontecendo e tanta coisa importante por acontecer, que esse tipo de coisa aqui, na minha opinião, acaba se tornando inócuo debater sobre o assunto, tá entendendo? Que daí tu expõe... o Jacques Wagner decidiu junto. Foda-se, meu irmão. Ele fez alterações no projeto que foram acatadas e que pra ele agora não faz diferença se isso passa ou não. É do entendimento dele que, ok, não interessa. E que pra ele ficou adequado. Não é uma coisa bizarra, gente. Não é uma coisa que tá tirando, tá invadindo um poder. Desculpa, não tá. Não tá. Tá ajustando a Constituição pra colocar que decisões monocráticas têm limite quando o assunto é uma lei já sancionada, já votada, entendeu? Teve um processo legislativo que chegou até aquele ponto que a lei foi colocada em vigor. Então, quando houver uma decisão que revogue uma lei, que mude a eficácia, que mude o entendimento da lei, ela precisa ser decidida em colegiado. Só isso. É mais trabalho para os ministros. Qual é o problema dos ministros do STF trabalhar um pouquinho a mais? Se reunir uma vez a mais para decidir esses negócios. Entendeu? Eu acho que é aí que tá o ponto, tá? A galera se emociona demais com algumas coisas que aparecem por aí. Eu gostaria de, na minha contribuição, dizer pra vocês o seguinte: não caiam nesses baits, gente. Não caiam nesses baits. Essa PEC aqui, por mais que seja uma alfinetada no STF, depois de tudo que foi feito, prisões do 8 de janeiro e tudo mais, pressão bolsonarista, ela não afeta em nada o processo que leva a julgar a eficácia de uma lei ou não. Numa boa, não leva, não altera em nada. O máximo que vai acontecer é que se eu estiver em recesso legislativo e tiver que ser tomada uma decisão, o juiz, o ministro de plantão, no caso, que sempre é o presidente, quase sempre o presidente, ele toma a decisão e tem um prazo de 30 dias para, após o recesso, decidir no colegiado. Então nada acontece, feijoada, nada muda, gente. Não vamos tirar as cuecas pela cabeça, não vamos arrancar as calcinhas pela cabeça. A gente tem coisa mais importante para discutir do que ficar rodando no toco em torno do debate de que o Jacques Wagner votou com os bolsonaristas. Foda-se, tá bom? Esse era o recadinho de hoje. Eu peço que vocês deixem um like se vocês gostaram do esclarecimento que eu fiz aqui, que vocês deixem o comentário de vocês aqui embaixo, do que vocês acham sobre esse assunto, que vocês também ajudem o canal se possível. Tem aqui embaixo todas as formas para ajudar o canal. Tem o QR Code do Pix aqui também para vocês ajudarem. Tem o Valeu Demais do canal e seja membro, que é muito importante, é muito legal aqui e ajuda bastante o canal, porque gera uma renda recorrente para nós. Então, seja membro, escolha ali, tem várias faixas de participação que é para realmente ficar fácil para todo mundo. Quem puder contribuir a mais, contribui a mais. Quem não puder contribuir com tanto, contribui com R$ 1,99 e já está ajudando o canal também. E todo mundo que é membro tem acesso ao nosso grupo de Telegram para discutir todas as questões que acharem importantes, para debater, para trocar ideia e fazer amizade por lá também, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até a live das 8 da noite. Fui!